seu bebê tá lutando para dormir. Demora mais tempo para fazer ele dormir do que ele realmente na soneca. Quando dorme, ele acorda em 30 minutos. Tá tudo uma bagunça. Será que já tá na hora de reduzir uma soneca? Hoje vou te ensinar como e quando fazer a transição da soneca de uma forma que não piore a situação. Olá, meu povo, tudo bem com vocês? O meu nome é Ariane Gadioli, eu sou terapeuta do sono familiar e, por favor, já dá um like nesse vídeo e se inscreve no meu canal. Basicamente, nós percebemos que está na hora de fazer a transição da soneca quando o bebê começa a recusar uma ou mais sonecas por mais de 1 ou 2 semanas seguidas, ou seja, não é algo pontual, não é desenvolvimento, não é salto de desenvolvimento, é algo mesmo ali que tá se perdurando, mais de 1 a 2 semanas ele recusando pelo menos uma soneca durante o dia. Quando a última soneca atrapalha o sono noturno, quando a gente percebe isso? Quando esse bebê vai vivendo o dia, vai fazendo sonecas e a gente percebe que a última soneca tá acontecendo muito tarde. Antes acontecia, às vezes até no mesmo horário, só que esse bebê acordava, era o tempinho da gente dar, não sei, a janta, o banho, fazer o ritual do sono noturno e ele já estava no ponto de novo para dormir. Agora, esse bebê tá indo dormir, às vezes nesse mesmo horário, vai 5, 5 e meia da tarde, 4 e meia, tá fazendo a sonequinha dele lá e acorda todo vapor, e aí você faz as coisas do mesmo jeito, janta, banho, ritual do sono noturno, só que ele ainda não tá mostrando sinais de sono. Ou então a gente sabe também que essa soneca, a última soneca do dia tá atrapalhando o sono da noite, quando ele faz ainda todas essas sonecas, mas de repente ele começa a despertar muito durante a noite. À noite, às vezes, ele não tinha nem despertar ou eram pouquíssimos despertares. E agora ele tá despertando muitas vezes à noite. Isso também é um indício de que a última soneca do dia tá atrapalhando o sono noturno, tá atrapalhando, porque a soneca tá deixando ele tão descansado durante o dia que ele tem mais despertares durante a noite. E aí, despertares que ele realmente está ativo. Outro sinal de que a soneca realmente está atrapalhando e tá na hora de fazer a transição da soneca é quando esse bebê tá acordando do nada muito cedo. Antes, não sei, ele acordava 6 e meia, 7 horas, 7 e meia. Agora ele tá acordando, Ariane, 5 e meia da manhã, 6 horas da manhã. E ele tá acordando assim, ó, ligadão no 220, tá bonzão, totalmente descansado, sem nenhum sinal de sono, sem nenhuma chatice, prontinho. Não há uma pessoa nesse mundo que consegue fazer esse menino voltar a dormir. E outro sinal também é quando a janela de sono do seu bebê, ou seja, a latência de sono, ou seja, a capacidade de tempo acordado do seu bebê começa a ficar naturalmente mais longa. Ou seja, se antes você colocava ele para dormir nas sonecas a cada 2 horas, mas ele já mostrava sinais de sono, agora ele tá indo dormir. Realmente ele dorme, ele pega no sono a cada 2 horas, igual antes, mas ele não tá mais mostrando esses sinais de sono, ele já vai mais ligadinho pro quarto, assim. E às vezes, como ele tem autonomia, como ele já tem esse hábito, como isso já tá muito na rotina dele, ele fica ali quietinho e realmente ele dorme na soneca, ele já tá habituado a isso. Mas é verdade que ele não tá mais com aqueles sinais de sono, de cansaço como antes. Isso quer dizer que a capacidade de tempo acordado do seu bebê tá naturalmente ficando um pouco mais longa porque ele tá crescendo. Além disso, um ótimo sinal é analisar as faixas de idade que normalmente essas transições de soneca acontecem. Mas antes de mostrar isso para vocês, comenta aqui para mim. Você tá percebendo alguns desses sinais no seu bebê? As sonecas aí estão um pouco mais difíceis? Como que tá a rotina? Você sente que a soneca ou a última soneca do dia tá atrapalhando o sono da noite? Eu posso te ajudar. Bom, então as idades mais comuns para acontecer essa transição de soneca, eu vou colocar uma tabelinha aqui, é de 4 sonecas para 3 sonecas acontece mais ou menos entre 4 e 6 meses do bebê. É de acordo com o seu bebê, é você que vai ter que perceber isso, mas basicamente é de 4 a 6 meses de vida do bebê, ele passa de 4 sonecas para apenas 3. De 3 sonecas para 2 sonecas acontece mais ou menos dos 7 meses de vida até os 9 meses do seu bebê. De acordo com o seu bebê também, você vai precisar analisar aí se o seu bebê já tá no ponto para fazer essa transição com 7 meses ou com 9 meses. Então, de 3
para 2 sonecas é de 7 a 9 meses, mais ou menos, assim, a média, tá? Pode ser que o seu bebê fique fora disso. Tem bebês que às vezes com 6 meses já tá fazendo 2 sonecas, tem bebês que às vezes com 10 meses faz a segunda soneca. Não é uma regra, é uma tabela que ajuda a gente a se localizar, mas não é uma regra, cada bebê é único. E de 2 para 1 soneca geralmente acontece dos 14 meses aos 18 meses, então de 1 ano e 1 mês até 1 ano e meio mais ou menos. Mas eu já vi crianças de 2 anos fazendo sonecas, fazendo 2 sonecas, depende da sua criança também, né? Isso aí é só uma média, da maioria das crianças acontecem assim, com a maioria das crianças acontece assim. Não necessariamente vai ser o caso do seu bebê, da sua criança. E de 1 para nenhuma soneca, muitos pais, quando a criança tem 3 anos, assim como aconteceu comigo, a Lulu começou a recusar demais a soneca com os 3 anos e meio, eu não deixei ela excluir a soneca do dia dela. Por quê? Vou explicar. Muita gente, realmente, quando a criança com 2 anos, 2 anos e meio já começa a resistir à soneca, os pais desistem e deixam essa criança sem fazer a soneca. Mas isso é uma decisão muito importante, porque há estudos que comprovam que até os 3 anos a soneca, pelo menos uma soneca, né? Uma soneca normalmente com 3 anos, uma soneca durante o dia é essencial para a maturidade do sistema nervoso central, ou seja, cérebro, cerebelo, tronco encefálico, medula. Além disso, é importantíssimo e essencial, olha só, até os 3 anos, uma soneca é essencial para a memória e o aprendizado, para o desenvolvimento da linguagem, para a autorregulação emocional e consolidação da memória. Ou seja, é muito importante que a sua criança de até 3 anos, há estudos que comprovam isso, mantenha a soneca. Então, mesmo que ele resista, faça adaptações para que ele não exclua totalmente essa soneca. No vídeo passado, eu já falei sobre táticas para lidar com essas sonecas curtas. Vale muito a pena você também dar uma olhada nesse vídeo que eu fiz, para que você não elimine a soneca da vida da sua criança de até 3 anos. E de 3 a 5 anos, por mais que há alguns autores que dizem que a soneca não é mais tão essencial se o seu bebê não mostra sinais de privação de sono, se a sua criança não mostra mais sinais de privação de sono, se já tá tendo uma noite completa e consistente de sono noturno, não acorda cansado, se isso não tá trazendo algum atraso visível no desenvolvimento dela. Tem autores que falam que a partir de 3, 4 anos já pode eliminar, mas ainda assim há estudos que comprovam que de 3 a 5 anos, uma soneca durante o dia ainda é muito importante e beneficia a autorregulação emocional da sua criança, a atenção e a memória de curto prazo. Então, se há pelo menos alguns estudos, né, alguns estudos que comprovam que de 3 a 5 anos essa criança ainda se beneficia de uma soneca, nessa memória de curto prazo, nesse foco da atenção, nessa regulação emocional que é muito importante. Como que uma criança que não consegue se regular, porque está cansada, está irritada, precisa ali dar uma... Eu gosto de falar que a soneca no meio do dia é como desligar um computador para que ele consiga gerenciar tudo que foi feito nele, né, e mandar de acordo com que ele foi trabalhado ali nas pastas corretas, para que dali um tempo ele ligue novamente tudo limpinho, para conseguir de novo responder e receber todos esses inputs, né, todos esses aprendizados que a gente vai dar ali no segundo bloco do dia. Então, eu recomendo sonecas até 5 anos. Aqui em casa, a Lulu vai parar de fazer a soneca quando ela completar 6 anos. No aniversário dela de 6 anos, a hora da soneca já vai ser uma hora de soneca pro irmão ainda, né?
Mas para ela já vai ser um momento de calma, de tranquilidade, assim como é para mim, que não preciso mais de fazer soneca. Então, o momento da soneca para Lulu com 6 anos já vai ser um momento de leitura, um momento de fazer um quebra-cabeça, um momento de fazer uma pintura, uma atividade calma que possibilite que a casa ainda esteja tranquila e silenciosa para que o irmão, porque a gente respeite a hora da soneca do irmão, mas ela, se ela não quiser, se eu não ver que ela tá com essa necessidade, porque mesmo com 6 anos, de acordo com o dia, ela pode mostrar sinais de sono, a necessidade de fazer a soneca junto com o irmão dela, e eu vou possibilitar, eu vou proporcionar esse momento a ela. Assim como eu, assim como nós também, às vezes precisamos de uma horinha da soneca. Às vezes eu sento, eu deito no sofá e faço soneca junto com eles. Eles no quartinho deles e eu aqui na minha cama ou no sofá. Porque eu preciso, aquele dia, às vezes eu acordei muito cedo para estudar francês, acordei muito cedo para editar um vídeo. Então, de acordo, né, com a manhã dessa sua criança a partir de 6 anos, pode ser importante sim, você oferecer pelo menos ali uma sonequinha de 20 a 30 minutos para ela. E outra coisa, a partir desse momento, dessa idade que eles começam a recusar muito, eu gosto de falar que de 3 a 4 anos vai fazer soneca mesmo, tem sim que ir pro quarto, ficar ali pelo menos uma horinha, fazer a sonequinha de pelo menos uma horinha. Mas a partir de uns 4 anos, que realmente a gente percebe que a maturidade da criança, do sono da criança, dá um boom mesmo, e ela começa já a ficar assim, uma criança grande, eu gosto de falar, pelo menos, se a sua criança está resistindo demais à soneca, proporcione a ela um momento calmo no quartinho dela, calmo, sem estímulo, sem deixar que ela fique brincando, porque só isso, por mais que ela não pegue no sono, já ajuda a aliviar a tensão, já ajuda nesses processos todos de maturidade neurológica. E se às vezes ela pega no sono e dorme coisa de 20 minutos, 30 minutos, às vezes aconteceu da Lulu acordar em 40 minutos de soneca. Tá tudo bem, não precisa ficar brava, não precisa mandar voltar pro quarto. Basicamente, a partir de uns 4 anos, é disso que a criança precisa. Muitas vezes a gente percebe que a criança de 4 anos, se faz uma soneca de 2 horas, como era acostumada a fazer antes, durante o dia, atrapalha o sono da noite. É uma criança aí que vai pra cama à noite e demora mais de meia hora para pegar no sono. A gente precisa ir para a cama, as crianças precisam ir para a cama e em 20 minutos, 15 minutos já ter pegado no sono. Então, se essa criança tá ali na cama muito tempo acordado, até de fato pegar no sono, às vezes a gente até precisa ajudar ou entrar lá no quarto para intervir toda hora. Olha, agora tá na hora de dormir, você tem que ficar calmo. É porque às vezes essa soneca da tarde tá atrapalhando a noite. E não quer dizer que você tem que eliminar totalmente essa soneca, essa única soneca da sua criança de 4 anos, mas sim que você tem, porque por ela mesma, às vezes ela vai embora, ela dorme 2 horas na soneca, mas você precisa colocar ali um timer no seu celular para acordar ela com 40 minutos, com 30 minutos, que já é melhor do que nada. Então não elimine a soneca, mas sim pense em reduzir, nem que seja para 20 minutinhos. Tenho certeza que mesmo que a sua criança acorda chatinha, Ariane, mas aí eu acordo ela em 20 minutos de soneca, ela acorda muito chata, chorona, mas e aí? Eu prefiro, a gente tem que escolher, né? As nossas lutas. Eu prefiro que ela acorde chata, chorona em 20 minutos de soneca, mas sabendo que neurologicamente ela tá sendo bem desenvolvida, que isso tá ajudando na memória dela, no aprendizado, do que saber que essa criança tá indo com privação de sono pro sono noturno, que ela tá indo cansada demais, que ela não tá conseguindo aproveitar o bloco da tarde, os aprendizados que ela tem no bloco da tarde, não tá conseguindo se regular lá perto das 5, 6 horas da tarde, porque ela tá muito cansada. A Luara, mesmo com 5 anos, eu percebo que quando ela não faz a soneca na tarde porque ela vai pra escola, ela não consegue se regular muito bem lá pelas 5 e 6 horas da tarde. Ela já tá gritando mais forte com o irmão, ela já tá mais irritada, ela já não tá conseguindo mais se explicar tão bem. E é muito difícil lidar com uma criança assim no final do dia. É muito melhor que ela tenha feito uma soneca, nem que seja de meia hora, e à tarde ela esteja ali mais tranquilinha, para ter a janta, ter o banho, fazer aquela última brincadeirinha tranquila com o irmão ali, enquanto eu termino de organizar alguma coisa, até que eles vão dormir com tranquilidade, e em 20, 15 minutos ela já tá dormindo. Então, como fazer essa transição de soneca? Primeiro, aumente gradualmente a janela de sono. Por exemplo, se antes você colocava o seu bebê para dormir em 2 horas,
agora coloque ele para dormir em 2 horas e 15 minutos. Aumente de 15 em 15 minutos a cada 3 dias. Então não é uma coisa, por exemplo, hoje eu vou colocar ele para dormir em 2 horas e 15 minutos. Amanhã eu vou colocar ele para dormir em 2 horas e meia. Não. Hoje, então, se antes era 2 horas, hoje eu coloco ele para dormir em 2 horas e 15 e junto aí com os sinais de sono, começa a ver se vai dar certo, se ele vai pegar na soneca mais fácil com isso. Porque você aumentando gradualmente a janela de sono, você vai fazendo uma transição e aquela última soneca do dia vai sumir, vai desaparecer. Essa soneca, essa primeira soneca do dia vai para mais tarde, acaba que se tiver, né, a segunda soneca do dia vai para mais tarde e a terceira soneca, por exemplo, vai sumir. Ou assim também de 4 para 3 sonecas. Ou se for de 2 para uma soneca, vai, quando ele fazia 2 sonecas, uma era às 10 horas da manhã e a outra era às 2 horas da tarde. Agora vai ser às 10h15 por 3 dias, depois às 10h30 por mais 3 dias, e aí pode ser que você encontre o ponto certo, que é às 11 horas. Às 11 horas, às 11h30 é o ponto certo, que eles faz essa soneca boa de 2 horas e não precisa de mais nenhuma soneca porque a última soneca desapareceu. Mas aí você pode perceber que principalmente nesses primeiros dias dessa manipulação aí de 15 em 15 minutos a cada 3 dias, né? Do tempo, da capacidade de tempo acordado da sua criança, você pode perceber que a última soneca não vai sumir totalmente, né? 15 dias ali, 15 minutinhos ali mexendo na primeira soneca, né? E empurrando um pouquinho mais aqueles blocos, não vai fazer do nada uma soneca de 2 horas no final da tarde desaparecer. Então, às vezes vai ficando cada vez mais próximo do sono noturno, que vai piorando cada vez mais. E aí é que tá, é aí que a gente precisa começar a usar a soneca ponte. É uma soneca que às vezes não vai mais ser a terceira soneca boa, como a gente fazia antes, de 2 horas, mas aquela sonequinha de meia hora que você vai acordar o seu bebê, mesmo que ele acorde chatinho, já vai ter servido de uma soneca ponte para ele dar conta de fazer toda aquela parte, né, do ritual do sono noturno, da janta, né? E colocar ele para dormir sem estresse, sem irritabilidade, sem falta de regulação emocional. O que pode ajudar também, né? Um terceiro ponto aí, nesses primeiros dias também, além, né, de mexendo nesses 15 em 15 minutos de tempo acordado e atrasando um pouco mais as sonecas, né? E colocar a soneca ponte nesses dias, né, excepcionalmente, fazer o sono noturno, trazer o sono noturno para um pouco mais cedo. Se antes você colocava o seu bebê para dormir às 8 horas, começa a colocar às 7h30. Começa a colocar às 7 horas, entendeu? Da mesma forma que você vai fazendo 15 em 15 minutos a cada 3 dias, né? Aí atrasando as sonecas, você pode fazer de 15 em 15 minutos, puxando um pouco o início do sono noturno. Antes ele ia dormir às 8, agora por 3 dias ele vai começar a dormir às 7h45, ou já coloca para 7h30 da noite, né? Para ajudar um pouco, além de fazer essa soneca ponte, que vai ajudar, puxar um pouco também o início do sono noturno, vai fazer com que essa criança chegue melhor e aceite melhor o início do sono noturno e não seja aquele estresse, né, que a última soneca tá realmente atrapalhando o sono da noite. Outra coisa, não podemos esquecer de manter o ritual das sonecas. Às vezes o nosso dia pode estar meio atribulado, com essa coisa de transição de soneca, a gente pode não saber como fazer mais da forma certa, mas não esqueça de fazer uma coisa que é muito simples e ainda assim é muito importante, que é o ritual da soneca. É oferecer para o seu bebê as mesmas atividades, a mesma ordem das coisinhas que traz a ele essa sensação de que é a hora do soninho, que é a hora de desligar, que é a hora de acalmar, que é a hora de desacelerar. E não precisa ser algo longo. O ritual da soneca é muito curto, pode ser coisa de 5 minutinhos. Basicamente, entrar num quarto, escurecer o quarto com o bebê ali no seu colo, ligar o sonzinho da chuva, o ruído branco, dar uma acalentada nele no colo. Se você fizer exatamente igual em todos os momentos das sonecas, vai ser para ele, isso já é um ritual da soneca. Não precisa necessariamente ter a leitura de um livro, ter coisas muito elaboradas. Basicamente, o ritual da soneca são coisas suaves, uma transição suave que você faz todos os dias da mesma forma, na mesma sequência, que mostra para sua criança que não sabe ver relógio,
mas ela sabe ver as atividades, né, os rituais, que tá na hora de fazer a soneca, que é bom ele se preparar, se tranquilizar, porque é esse momento que ele vai dormir. E assim, não pense em fazer tudo isso bruscamente. Essa é a quinta dica que eu dou para vocês e não é uma coisa realmente para se fazer bruscamente. A transição da soneca é um momento da vida do bebê e da sua também muito delicada e é uma coisa, é um momento muito chatinho. É um momento muito chatinho mesmo, que o bebê não tá nem lá nem cá. Ele não tá nem precisando de tanto tempo de sono, ele não tá precisando também nem de tão pouco como aconteceria depois da transição. Ele tá ali num meio termo, então a gente tem que usar mesmo dessas estratégias que eu falei. Atrasar um pouco mais a cada 3 dias as sonecas, para que a última soneca vá sendo eliminada e ao mesmo tempo a última soneca não pode mais ser aquela soneca super longa, já tem que se transformar numa soneca ponte. E aí, ao mesmo tempo dessa soneca ponte, talvez tenha que puxar um pouco o bloco do sono noturno. Se você colocava para dormir às 8, coloque para dormir às 7h30. Depois de 3 dias, se mesmo assim não é suficiente, coloque para dormir às 7 horas e vá ajustando, porque esse momento é uma transição de soneca. Não é uma coisa, hoje o bebê tá dormindo 3 sonecas, amanhã o bebê vai estar dormindo 2 sonecas, lindamente bem, feliz, sorridente, descansado. É uma transição, é todo um desenvolvimento neurológico, é toda uma baguncinha que está sendo feita ali na cabeça dele, uma baguncinha boa, né, de que mostra que ele está se desenvolvendo bem, e graças a Deus por isso, mas que a gente precisa olhar com atenção, com carinho, com respeito, e entender que não é uma transição brusca, é uma transição que deve ser suave. São aí momentos de 2, 3 semanas, às vezes 1 mês, que a gente vai ficar fazendo essa transição com paciência, mexendo nessas variáveis que eu ensinei agora, até que realmente você perceba, agora sim, esse bebê já tá fazendo, essa criança já tá fazendo 2 sonecas bem consolidadas, eu já consigo prever quais são os horários dessa soneca, não é mais uma coisa variável, eu já consigo prever qual que é o início do sono noturno que dá certo com essas 2 sonecas, já consigo prever a capacidade de tempo acordado dele, ele já tá dormindo bem à noite, já acorda descansado durante o dia, não tá indo irritado no final do dia. E então é aí que a gente percebe que a transição foi feita e tá consolidada. Mas até lá é uma transição que exige paciência e muito carinho mesmo da nossa parte. E mesmo respeito com nós mesmos, sabe? E assim, o pensamento de tipo, vai passar, sabe? Não é eterno, isso vai passar. Tá chatinho agora, mas se eu desistir, se eu chutar o balde, se eu ficar irritada, vai piorar. Então eu vou me aceitar, eu vou aceitar esse momento, eu vou abraçar o meu bebê e a gente vai passar junto por isso. Porque tá sendo difícil pra mim, tá sendo difícil pra ele, mas a gente vai passar, né? E passa, tudo passa. Se você tá gostando desse vídeo, por favor, dá um like e se inscreve no meu canal. Isso me motiva a trazer mais conteúdos assim de valor para mais pessoas que precisam. E agora eu vou falar rapidamente para vocês alguns desafios, além do mais, que você pode encontrar nesses momentos de transição de soneca. Você pode perceber maior irritabilidade da sua criança. Isso é normal, isso é esperado, porque afinal de contas ele não tá precisando nem de tantas horas de sono, nem de tão poucas horas de sono. Ele tá ali no meio e a gente não sabe muito dizer quanto que ele dorme, porque não é mais como era antes, mas também não é como as tabelas, as pessoas falam que uma criança daquela idade dormiria. É o tempo do seu bebê, é o momento, é a necessidade dele. Isso você vai ter que descobrir com ele. E com essas dicas você vai conseguir. Capriche na rotina, capriche nos rituais da soneca, nas atividades da rotina desse bebê, né, dessa criança. Coloque ele bem cansadinho para que ele não resista tanto às sonecas. Capriche na higiene do sono, então antes sempre dos blocos de sono, tanto na soneca quanto do sono noturno, não deixe ele ficar na televisão, não deixe ele ficar em telas, mantenha mesmo aquele ambiente que acalma 1 hora antes do sono, sabe? Não proporcione muitos estímulos antes, né, dele ir pra cama, para que esse momento mesmo, né, esse ritual da soneca, ritual do sono, abrace esse momento e ele consiga descansar de verdade.
nesse início do bloco de sono dele. Outra coisa, você pode perceber que ele vai começar a acordar mais à noite, vai começar a acordar mesmo mais durante a noite. E isso é comum e esperado, que quer dizer que ele tá com cansaço acumulado. Nesse caso, às vezes a gente tem que voltar um passo. Se no dia anterior, dessa noite que ele acordou, várias vezes que ele acordou irritado, porque ele tá com o cortisol muito alto, ele não consegue emendar um ciclo no outro, ele sempre acorda. É cansaço acumulado nessa transição da soneca. Então vale a pena durante o dia voltar um passo, né? Se no dia anterior você percebeu que você fez um pulo aí de antes ele dormia a cada 2 horas. Agora eu coloquei 2 horas e 15 e fiz 3 dias assim. Aí, depois de mais 3 dias, agora eu mudei para 2 horas e meia de tempo acordado. E percebeu que ele despertou mais durante a noite? Cansaço acumulado? Volta um passo. Bom, o que eu mexi? Bom, por isso que é importante a gente saber o que a gente tá mexendo, né? Não é uma coisa assim ao acaso que a gente vai fazendo desordenadamente. É importante, até mesmo nesses momentos da transição da soneca, eu gosto muito de organização. Pega uma folha sulfite, escreve, ó, hoje ele foi dormir tal hora, acordou tal hora, ele ficou tanto tempo acordado, o que foi diferente do dia anterior que fez ele ter tantos despertares noturnos. Então, às vezes, vale a pena voltar um passo. Se você estava colocando ele para dormir a cada 2 horas e 15 minutos acordado e você de repente colocou nesse dia, né, a cada 2 horas e meia e você percebeu que ele teve muitos despertares, volta um passo, coloca de novo por mais 3 dias por 2 horas e 15 minutos acordado, mexe um pouquinho na soneca ponte, né? Vê aí o que você mexeu, que deu uma bagunçada, volta um passo, tá tudo bem. É a transição, não é uma coisa linear, que vai, uma beleza. O progresso é assim, ó. Às vezes a gente erra, acerta. Não é uma coisa linear. A criança não é um bebê, a criança é uma pessoinha com todos os seus, sua biologia, com todos os seus seu desenvolvimento, a sua bagagem. Então é uma coisa mesmo, é um momento bem delicado que a gente precisa mesmo ter mais atenção e às vezes até um pouco de organização para saber o que a gente mexeu que fez essa criança ter mais despertares noturnos, que ele tá com cansaço mais acumulado. Vamos voltar um passinho atrás? Vamos fazer essa criança descansar um pouquinho mais durante o dia. O que eu não fiz, né? Que ele se sentiu privado de sono e fez esses despertares acontecerem. Vamos voltar para desenhando essa transição novamente e vai dar tudo certo. E se de repente também você se deparar com o desafio de que todas as sonecas estão muito curtas, pode ser o ambiente. Então, dá uma olhada no ambiente, quando normalmente as sonecas todas estão muito curtas, geralmente é o ambiente, mas eu também já fiz um vídeo, o vídeo passado, que eu vou deixar aqui também embaixo na descrição, o vídeo anterior a esse, que eu falo também das sonecas curtas e os motivos, que não é somente ambiente, mas o ambiente é um ponto mesmo importante a observar quando a soneca da sua criança está sendo curta, toda vez curta, muito curta, em todas as sonecas. Então, fazer a transição de soneca, ela exige paciência e ajustes diários, e pequenos ajustes diários, nada muito brusco, nada muito discrepante. E lembre-se, por favor, não é só sobre quantidade de sono, quantidade de sonecas, como se seu bebê fosse uma tabelinha. É sobre proporcionar descanso para o seu bebê durante o dia, para que ele tenha uma noite de sono muito bem aproveitada. É sobre oferecer a esse bebê a oportunidade de estar descansado para se desenvolver adequadamente. E ter uma rotina previsível. É muito importante para que essa criança se desenvolva adequadamente, ter o sono adequado, estar descansado com uma rotina previsível. E se você está um pouco perdido aí na rotina da sua casa e você quer entender como eu posso ajustar essa rotina para que além das sonecas o sono noturno também progrida, então você tem que assistir esse vídeo aqui.